Oi, gente, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Além do Diagnóstico. E no episódio de hoje vamos conversar a respeito da vida após o tratamento com o câncer, né, Rê? Sim, bem-vindas, meninas. Hoje a gente tem duas meninas muito queridas, Isso. né? Que é a Marta e a Camila, né? Elas vão compartilhar conosco um pouco a vida após, né, o tratamento com o câncer, né? Vocês já terminaram o tratamento, né, meninas? Vocês Sim. duas, né? Eu queria que vocês se apresentassem um pouco, contassem um pouco pra gente do tratamento, como que foi, aonde foi, o que vocês realizaram. Posso começar? Primeiro eu queria agradecer, né, o convite. É um prazer e uma honra estar aqui falando com vocês. Meu nome é Camila, né? Tenho 35 anos. E eu sou casada, tenho 2 filhas, a Isa e a Manu. Final de 2022, eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa diferente ali no meu corpo. Mas naquela correria ali do dia a dia, sabe quando você não dá muita atenção? E foi passando, só que chegou novembro, eu comecei a sentir uma dorzinha mesmo no lado esquerdo, que o meu foi um CA de mama. Respirava fundo, sentia uma dorzinha e conversei com a minha amiga. Falei, olha, tô sentindo uma dorzinha aqui assim, né? Mas como sempre eu tive problema de nódulo, de cisto, e sempre era tudo normal, eu não levei a sério. E perdurou. Aquilo perdurou. Ela falou assim, olha, melhor você ir na sua ginecologista e falar pra ela, né? E assim eu fiz. Eu fui, conversei, foi a doutora Tereza ainda. Ela, no mesmo dia, ela já quis fazer ultrassom e ela falou assim, olha, é um cisto que você tem, um cisto de sebo, que era aqui em cima do peito. Ela falou assim, a gente vê o tamanho que ele tá, se der, faz um corte e tira. Ela falou, mas vamos aproveitar que você tá aqui e já vamos, né, ver como que tá o restante. E daí ela desceu o aparelho aqui embaixo da mama e ela viu a lesão, foi pra axila, viu a lesão. E aí, ali naquele dia ela já me deu quase que 90% de certeza. Ela falou assim, olha, vou te encaminhar para biópsia, mas eu tenho, assim, pelas imagens, 90% que é um CA de mama. Aí é aquele negócio, né, que todo mundo sabe, o mundo acaba, né? Passei dezembro na expectativa ali de receber os exames. E daí em janeiro de 2023 veio a confirmação que era um CA de mama positivo, hormonal, aquele, né, do HER2 positivo. E eu comecei a fazer o tratamento, as quimioterapias em fevereiro a julho, ali na Amaral Carvalho de Bauru. E em agosto eu fui para cirurgia e depois, em novembro, eu fiz a radioterapia, novembro do ano passado. Então foi o ano passado inteiro, assim, nessa luta, né, que é uma luta. Sim. Você nem fez a cirurgia, então? Eu fiz as quimioterapias, foram 6 meses, né? O protocolo era 4 vermelhas e 12 brancas. Depois que acabou, eu tive um intervalo de 45 dias, a gente finalizou em julho. Aí eu fiquei 45 dias ali pro corpo descansar, se recuperar, e daí eu fui pra cirurgia. Aí a cirurgia foi um processo bem difícil, assim, de passar também, porque eu não optei por tirar só o quadrante. Eu fiz a mastectomia total, bilateral, radical. E daí eu já fiz a reconstrução da mama ali. Então foi um processo de recuperação e cicatrização bem doloroso, assim, sabe? Sim. É sensível até hoje, assim. E às vezes a gente não sabe, né, que a cirurgia vai ser tão agressiva assim, né? Eu imaginava que não fosse ser tanto assim, mas cada corpo reage de um jeito, de uma forma. E a gente só tem que ter um pouco de paciência. Eu sei que é difícil, né? Quando as pessoas vêm e falam pra gente, paciência, que tudo vai passar. No começo a gente não quer aceitar, né? É verdade. E pra você, Marta, como que foi? Então, boa tarde. Meu nome é Marta, tenho 51 anos. É um prazer imenso ser convidada por vocês para fazer parte de tudo isso aqui, né? Então, eu fui dessa forma. Na realidade, eu já tinha acompanhamento. Eu já fazia acompanhamento porque eu já tinha nódulos nas 2 mamas. Mas só que eram nódulos benignos, né? E aí, quando foi um dos exames que eu fui fazer, que eu fazia acompanhamento lá no hospital estadual, aí quando foi um dos exames que eu fui fazer, que foi em 2021, foi em março de 2021, que eu peguei o resultado do exame que eu tinha feito, aí levei pra médica ver.
Levei lá, a hora que ela olhou, ela falou assim pra mim, olha, tem um nódulo diferente. Eu olhei pra ela e falei, doutora, não existe nódulo diferente. Existe o tumor maligno e benigno. Como eu já tinha estudado, que eu sou técnica de raio-x, então eu já tinha feito alguma mamografia em outras pessoas. Então eu já conhecia mais ou menos, né? Aí ela falou isso. E falou assim, olha, eu vou te encaminhar pro Amaral Carvalho pra fazer uma biópsia. Falei, tá, tudo bem, né? Vamos fazer. Aí me encaminhou, foi o quê? Isso foi março, abril, maio, junho. Só sei que ficaram 6 meses eu esperando a chamar pra fazer a biópsia lá no hospital. E vai, corre pra lá, corre pra cá. E eles não aceitavam os exames que eu tinha feito no hospital estadual. Aí tive que chegar em Jaú, fazer tudo novamente pra poder eles verem, porque eles gostam que faz lá, né? Os exames. Aí fiz tudo lá, graças a Deus. Aí quando foi o dia que, tipo assim, foi em setembro, outubro. Aí o médico me chamou, aí aquele bastante médico, sabe? Aí eu peguei e falei assim, tá tudo bem, pode ser. O que é? Aí falando assim, olha, realmente... Aí, na realidade, o que eu vi antes, a minha mama, ela tava diferente. E a gente conhece o corpo quando tá diferente, né, gente? Conhece, não tem como, né? Aí aconteceu, eu vi assim, que do lado da mama direita tinha como se fosse um alinhavado, assim. Aí eu peguei, olhei e falei, não, isso aqui tá diferente. Aí mostrei pra minha irmã, mostrei pra outra irmã minha. Aí cheguei lá, mostrei pra médica. A médica falou assim pra mim, não, isso aqui é sinal do sutiã. Que o sutiã metástase. Eu falei, não, doutora, eu conheço meu corpo. Isso aí que não é sinal do sutiã. Aí ela falou, tá bom, então vamos ver. Aí depois eles olharam bastante lá, né, na câmera e tal. Aí falou assim, aí eu escutei eles falando assim, tá se juntando um com o outro. Eu falei, tenho certeza. Aí eu tive mais certeza. Aí foi quando a minha irmã tava comigo, aí ele pegou e falou assim, olha, realmente você tem uns nódulos na mama direita, tem 3 na mama direita e 2 na esquerda. Então nós vamos fazer o seguinte, tem um tumor no meio. Aí eu peguei e falei assim, doutor, ainda quis questionar com ele. Eu falei, doutor, mas por que esperou ficar numa situação dessa? Eu falei, nódulo e tumor é a mesma coisa? Ele falou, não. Nódulo é uma coisa, tumor é outra. Eu falei, o que tem aí então é o tumor. Ele falou assim, um tumor invadiu aí o meio dos nódulos e com certeza é maligno. E como você, desculpa, Não, pode não. E como que você reagiu a tudo isso? Demorou, né? O seu, né? Que nem o seu foi rápido, né? Você Foi descobriu rápido. em dezembro, em janeiro. Eu fui bem no finalzinho de novembro, assim, sabe? Bem no final do mês. Porque eu não queria passar o fim do ano assim, na expectativa, sabe? Só que, de tanto essa minha amiga falar pra eu ir, foi muito rápido. Eu fiz dezembro todos os exames, assim, e janeiro foi até chato, porque dia 1º de janeiro foi Réveillon, dia 3 de janeiro eu recebi o diagnóstico. E me marcou muito, porque dia 5 de janeiro foi aniversário da minha filha. Então, nas fotos do aniversário dela, aquele dia eu tô muito inchada, assim, eu olhando ali, eu consigo perceber o estado que eu fiquei, porque agora são lembranças vagas que eu tenho. Acho que minha mente deu uma bloqueada. Então, quando eu pego aquelas fotos do aniversário dela pra ver, é que eu percebo quão grande foi o baque, assim, pra mim, sabe? Mas foi rápido. O seu demorou, né, Marta? 6 meses. Por quê? Eu acredito, assim, porque, na realidade, foi descoberto, assim, até fazer a biópsia, e o meu foi pelo SUS. Tudo pelo SUS. O seu Nada também foi? Não, o meu foi particular. Então, esse foi o motivo. Não, o meu foi pelo SUS e foi rápido. Foi rápido. É o que eu falo, assim, o SUS ele é bom, mas ele é bem limitado. Ele vai só até um certo ponto. Chegou ali, se você precisar de algo a mais, que nem é no meu caso, realmente não tem como. Você tem que judicializar, você tem que fazer pra ser mais rápido, pra você ter uma resposta boa. Mas o seu demorou bastante, 6 meses. Então, aí é o que eu falei pra ele, né? Falei assim, nossa, mas demorou todo esse tempo. Talvez se tivesse feito antes, ele não tinha crescido tanto. Sim. Porque o tumor, cresceu muito rápido. o tumor, ele tava o quê? 1 centímetro, 1,80 mais ou menos.
Aí, quando eu descobri lá como que foi, você perguntou, né? Como que foi a hora do... Como que foi que você recebeu essa notícia, assim? Porque a gente leva um baque, gente. Não tem como, é inevitável. Olha, muita gente fala assim, ó. Mas pra mim foi tranquilo. Tranquilo, não existe. Não. Gente, não existe. É que tem pessoa que demora pra ficha cair. Por isso que fala que foi tranquilo, mas uma hora cai. A minha foi imediata. A minha demorou. Assim, ó. A minha foi... Na realidade, a hora que eu... Meio termo ali, sabe? Eu brinco que eu tava no meio termo. A hora que eu recebi a notícia, eu tava sentada na maca assim, o médico colocou a mão na minha costa e falou, um tumor maligno. Só que, antes de eu perguntar pra ele, ele falou assim, tem tratamento. Aí eu falei pra ele, graças a Deus. Se é uma coisa que eu tenho e tem tratamento, aí eu fico mais tranquila. Por quê? Porque o difícil é você receber um diagnóstico e, tipo assim, falar, não tem mais jeito. Sim. Né? Não tem mais jeito, então... só que aí, tem tratamento? Tem tratamento. Então, vamos correr, doutor. Falei pra ele. Aí a minha irmã tava sentadinha lá, tadinha, né? Ela que ficou mais nervosa, né? Ficou lá querendo chorar. Falei assim, não chora não, fica em paz, que vai dar tudo certo. E o médico me agradando ali também, né? Sim, lógico que a gente perde o chão. Mas, assim, pra mim, é como se fosse assim, um buraco e eu caísse lá dentro, né? Mas aí depois já vem o tratamento, aí vem fazer os exames. E então, para poder fazer a cirurgia, que a cirurgia foi muito rápido. Eu fiz a cirurgia em outubro. O seu foi a primeira cirurgia? Foi a cirurgia primeiro. Aí eu fiz a cirurgia. Antes de fazer a cirurgia, eu fui fazer os exames, tudo. Aí fiz uma tomografia do tórax. Para poder fazer a cirurgia de mama, né? Aí eu fiz a tomografia, apareceu um nódulo no pulmão. E aquele nódulo no pulmão, 5 milímetros. Aí eles mostraram pra mim. Aí eu peguei e falei... Aí ele falou assim, olha Marta, aí eu retornei no médico, ele falou assim, nós vamos fazer cirurgia. Só que é o seguinte, nós vamos fazer cirurgia e logo após a primeira quimioterapia que nós vamos fazer, e nós vamos encaminhar você pro pneumologista. Aí já foi pro pneumologista, já conversei com ele tudo. Ele falou assim, olha, a primeira quimio, se você fizer e esse nódulo sumir, esse tumorzinho do pulmão de 5 milímetros sumir, é porque é metástase. Aí que eu fiz? Orei, pedi bastante a Deus, pedi pra Deus para não sumir. Eu falei assim, a minha irmã falou assim, você é o contrário, as pessoas pedem pra sumir. Eu falei, não, eu pedi pra não sumir, porque eu não queria ter câncer no pulmão. Naquele momento ali, não, né? Aí eu peguei e orei bastante, aí fiz a primeira, operei em outubro, em novembro eu fiz a primeira quimio. Foi quando, depois de 10 dias, meu cabelo caiu todinho. Né? O meu também caiu na primeira semana. Não teve conversa. Não. Caiu tudo de uma vez, assim. Aí foi aí que caiu minha ficha. O meu foi guerreiro. Verdade. Ele demorou, a segunda quimioterapia era intervalo de 15 dias. Então ele demorou 15 dias mais 4. Eu fazia na terça, deu 15 dias na terça. Ele caiu só na sexta-feira. Ele foi bem guerreiro. O meu foi dentro de uma semana. Eu falei, meu Deus. Aí a médica falou assim pra mim, antes de fazer a quimio, né? Olha, se tivesse dado 1,5, aí eu pensei, se eu tivesse ido no médico antes, será que eu precisava ter feito a quimio? Então, eu acho assim, demoraram sim. Eu também achei que demoraram demais. Porque eu falei pra doutora, então, ela falou assim, olha, deu 1,80, a gente faz a quimioterapia a partir de 2, e o seu bateu na trave. Então, a gente vai ter que fazer melhor, né? Pra prevenir também, pra né? prevenir. Aí ela pegou e falou assim, nós vamos fazer 6 quimio. Eu falei, tá, tudo bem. Aí, então, tive que estudar, porque eu sou portadora de miastenia graves. Aí teve que estudar que tipo de quimioterapia eu tinha que fazer, para não afetar a miastenia. Aí demorou mais uns dias para poder fazer e tal. Aí fui no médico de novo, ela tinha feito, já tinha falado, nós vamos fazer tal. Só que eu nem lembro. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou um tipo de pessoa assim, que eu não estudei o tumor que eu tive, nem procurei saber, porque pra mim não me interessava. Pra mim não me interessou. Por mais que eu sabia tudo, porque eu sou da área da saúde, mas eu não tudo, assim, eu sabia o que ia acontecer, né? Porque a gente não sabe de tudo, né? A gente vai aprendendo cada dia, né, que vai passando.
E eu falei, não, acho melhor eu não pesquisar nada na internet. Porque eu acho que eu vou me sentir mais confortável. E foi assim que eu fiz. Eu também, foi da mesma forma, porque eu pensei assim, por que eu vou ficar vasculhando ali, sendo que a médica mesmo vai falar pra mim. Eu não preciso ficar vasculhando, porque senão o que a gente procura na internet, às vezes não é a mesma coisa que o médico vai falar. E a gente acaba ficando mais nervosa. E se a mente estiver boa, a gente consegue. Eu costumo falar que informação é ouro, viu? Sim. Por mais que a gente não queira, eu sei que é difícil a gente querer saber, mas tem coisa que é necessário a gente saber, que o caminho se torna mais curto, entendeu? Porque às vezes tem coisa que demora que não é pra demorar, que nem no seu caso, não era pra ter demorado esse tempo todo, entendeu? Se você tivesse reclamado, tivesse ido a fundo, eles não podem demorar, entendeu? Então tem coisa que a gente tem que procurar saber, porque é melhor. E nem tudo o médico fala também, e nem tudo né? ele fala. Porque eu lembro no meu caso, eu fui, depois que passou aquele baque inicial, eu fui pro Google com todos os resultados dos meus exames. E fui vendo ali, porque eu meio que caí de paraquedas. Eu nunca Não tinha ninguém da sua família, nada. Ninguém nunca teve. E eu imaginava que câncer de mama, olha pra você ver a desinformação ali, né? Que eu não teria por conta da minha idade. Né? A gente sempre escuta mamografia depois dos 40, né? Então eu nem sabia que era possível você fazer mamografia antes, né? De todas essas informações. Muitas coisas ali que me ajudaram a passar o tratamento, que melhoravam aqueles sintomas da quimioterapia, ou alguma dúvida que aparecia, que o médico não me falava, olha, vai acontecer isso de efeito colateral com você. Então, quando acontecia, eu ficava muito nervosa, porque eu falava, nossa, e agora? Cada quimioterapia aconteceu uma coisa. Muito, né, desse meio de campo, eu fui ali na internet, com pessoas que já tinham passado por aquilo, ali com vocês, conversando, então... No meu caso, a minha médica explicou tudo o que realmente ia acontecer comigo, né? Ela explicou todos os possíveis sintomas, tal, que eu ia sentir, tal, tudo. Mas que é assim, Rê, não é todos os médicos que são assim, entendeu? Gostaria não que fosse, que eles fazem assim por maldade, não, mas às vezes é porque eles lidam com isso o tempo todo que acaba deixando passar informação importante que a gente tem que saber. Eu percebo que o meu médico, ele dá meio que assim, se você perguntar para ele na consulta, que nem antes eu chegava e perguntava para ele não gostava muito de falar. Ele falava muito naquele termo técnico de estudo e código e cifra ali, que você... É a mesma coisa um professor de matemática jogar aquela equação... E deixar lá pra você resolver. E falar, olha, esse cálculo é assim. Meu médico, ele é muito assim, muito termo técnico. Aí eu tive que chegar nele e falar assim, olha... E ele não gostava muito de falar, mas depois ele me explicou o porquê. Ele me entendeu e eu entendi ele. Ele falou assim, olha, tem paciente que se eu falar tudo que vai acontecer... A pessoa nem volta mais aqui. A pessoa já desiste por ali porque ela acha que ela nem vai conseguir aguentar. Ele falou assim, então conforme vai acontecendo, a gente vai tratando aquela pessoa dentro do que ela vai passando aqui pra gente, por isso que a gente faz esse acompanhamento bem de perto. Ele falou assim, mas quando o paciente é assim igual você, porque eu falei pra ele, falei assim, olha, eu preciso saber das coisas, eu preciso que o senhor me fale de uma maneira que eu vou conseguir entender. Comigo não dá pra pessoa tentar maquiar, então eu sou o tipo de pessoa que preciso saber, porque verdade, né? Eu gosto meio que, eu acho que eu me sinto mais segura se eu tiver a sensação de que eu tô no controle de alguma coisa, você sabe? Saber onde você tá pisando. Onde eu tô pisando, porque era um mundo muito desconhecido ali pra mim. Aí eu entendi ele, sabe? Ele falou assim, olha, Camila, então tá bom, então a partir de hoje a gente vai conversar bastante. Mas de início, assim, ele não falava muito, mas eu entendi. E eu entendo essas pessoas também, que se ouvir tudo, não vai ter coragem de voltar. Porque tinha algumas coisas que ele falava ali pra mim, que eu chegava depois no caminho conversando com meu marido, falava, nossa, não vai dar não. Não vai dar. E chegava na hora ali, não sei de onde vem, né? Mas vem aquela força que você consegue passar. É o que eu falo pra Rê. Primeira quimioterapia, a gente vai com medo, né? Porque a gente vai de qualquer maneira. Mas a primeira quimioterapia que a gente toma, a gente cria uma força que a gente fala, não, eu vou lutar, eu vou conseguir, né? Não sei se com vocês foi essa sensação. A gente passa mal, a gente fica muito ruim, debilitada. No meu caso, eu ficava 2 dias de cama
E no terceiro, eu levantava, parecia que não acontecia nada, que não tinha acontecido nada. Nem parecia eu, a Regiane, dos 2 dias atrás, né? E aí a gente fala, não, a gente vai conseguir, sim, passar por esse ciclo, né? Eu lembro que eu pensei assim, quando finalizou a minha primeira semana ali da primeira quimioterapia, eu tomava na terça, então eu fiquei a terça, quarta, quinta, sexta e o sábado, passando mal. No domingo foi igual você falou, amanhecer assim, parecia que eu não tinha nada. Aí eu levantei, eu pensei, bom, é isso daqui? Ah, então tá bom, então pra próxima eu vou me preparar pra isso daqui. Mas é igual você falou, é o desconhecido, né? Não tem como a gente não ter medo, né? Você falou algo importante, é bom ressaltar a importância de se preparar para químio. Porque a gente tomar bastante líquido, fazer uma alimentação mais leve, ajuda, né, depois, no pós da químio também, né? Tomar o suplemento certo, ajuda muito, muito. A gente se informar com o nosso médico, se a gente pode comer, o que não pode, o que fazer, né? Certinho. Tentar levar a vida mais saudável, né, durante esse processo, porque ajuda demais. Marta, eu queria que você falasse pra gente dos seus maiores aprendizados que você teve ao longo do tratamento. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, na realidade, falando assim, de passar mal, eu não via isso, eu não vi isso, de passar mal. Tipo assim, na primeira quimio, eu tinha muito medo de passar mal, entendeu? Passar aquele mal que todo mundo fala, ai, vou passar mal, vou, né? E eu não passei mal. A primeira quimioterapia eu não passei mal. Tinha medo. A segunda, tive medo também, não passei mal. Eu falei, gente, eu não tô entendendo, parece que eu tô tomando água. Eu não passava mal de jeito nenhum, não ficava com o corpo ruim, não ficava aqueles 5 dias na cama. A partir da terceira que já tava no corpo. A partir da terceira eu comecei a passar mal. Só que a primeira, voltando lá atrás, que eu falei do pulmão, pra vocês entenderem, assim, eu fiz a primeira quimio. Voltei na consulta do pneumologista. Cheguei lá, ele fez uma tomografia, tomava químio no mesmo braço, aí chegava lá, fazia contrastada a tomografia. Nossa, aí dói o contraste, né? Gente, como o contraste dói. Nossa, parece que vai queimando. Eu fiz na segunda-feira, gente, né? Nossa, esquenta, dolorido né? depois. Aí chegava lá, mostrava pra ele, pro doutor lá, ele falava assim, olha, ele falou assim pra mim, olha, não sumiu. Falei, tá bom. Ele falou, vamos fazer a segunda. Aí fiz a segunda. Voltei, fiz de novo, fiz a tomografia de novo, contrastada, voltei. Voltei lá, ele falou assim, também não sumiu. Aí quando foi a terceira, ele pegou e falou assim pra mim, eu já tinha feito a químio. Aí a terceira eu comecei a sentir. Comecei a sentir que o corpo ficou debilitado, comecei a sentir mal, mas assim, em momento nenhum, eu tive aquela sensação horrível, né? Aí depois, quando foi a terceira, ele me chamou de novo. Pneumologista. Aí ele falou assim, olha Marta, eu tenho uma notícia ruim e uma boa para te dar. Eu falei, primeira boa, pelo amor de Deus, né? Primeira boa. Ele falou assim, o que tem no seu pulmão não é câncer. Eu falei, amém. Aí ele pegou e falou assim, segunda notícia, você está liberada a partir de hoje. Você não precisa mais vir aqui comigo, que isso daí é apenas alguma coisa que você teve lá no passado. Aí eu lembrei que quando eu era pequeno tive uma pneumonia forte. Eu tive que colocar máscara, eu lembro que a minha mãe falava e tal. Eu tive pneumonia. Pode ter sido isso, né? Eu achava que fosse por causa do Covid, porque na primeira semana que eu fui fazer a rádio, eu fiz a químio, fiz 5 químio, eu ia fazer 6. Eu cheguei pra doutora, gente, a gente sente muito. O corpo da gente sente, né? Sente demais. Quando eu fiz a 5ª quimioterapia, eu não passei mal na primeira e na segunda, mas quando foi a terceira e a quarta, aquilo me derrubou. Me derrubou. Aí eu falei assim pra doutora, eu fiz 5. Falei pra doutora, eu posso falar um negócio pra você? Ela falou assim, pode. Com todo o meu coração, mas eu não vou fazer a 6ª quimio. Ela falou, por que você não vai fazer? Eu falei, porque se eu fazer eu vou morrer. Eu falei bem assim pra ela, se eu fizer eu vou morrer. Ela falou assim, como você sabe? Eu falei, porque eu sinto. Aí ela pegou e falou assim pra mim, então faz o seguinte, você não precisa fazer a 6ª. O que você precisava no seu caso era 4, você fez 5, então já tá bom. Olha só. Graças a Deus. Aí eu não precisei fazer a 6ª quimio, né? E aí foi bem assim, sabe? O que eu mais tinha medo era isso, sabe? Das quimioterapias.
a rádio foi bem tranquilo pra mim, sabe, assim, queima ali, faz uma bolinha, mas aí você coloca aquele chazinho de camomila, né? Sim. Que fica bem calmo ali. Mas a rádio pra mim foi bem tranquila, eu não tive nenhuma, assim, falar assim, sequela, alguma coisa, que tem gente que fala que fica, né? Não tive não, sobre a rádio, não. E como que você lidou com tudo isso? Olha, eu até então, eu acredito que eu fui assim, não vou falar, não tive medo, tive. Acho que todo mundo tem, né? Todo mundo que recebe esse diagnóstico tem medo do que vai acontecer depois, após. Mas assim, eu acredito que eu fui assim mais tranquila. Na realidade, a minha família estava tudo do meu lado, mas assim, eu dava força para eles, ao invés deles me dar força, entendeu? Chegava todo chorando e tal, quando me viram pela primeira vez, carequinha. Tenho um sobrinho, a hora que ele me viu, ele passou direto com o carro. Eu peguei e falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí depois voltou, sabe, assim, mais calmo. Teve coragem de chegar perto de mim porque eu tava carequinha. Mas eu me senti linda carequinha. Tirei muitas fotos carequinha. Mas é isso. E, Ká, o que mudou na sua rotina depois do tratamento? Seu estilo de vida? O que mudou? Eu tento, assim, me colocar em primeiro lugar agora, sabe? Que era uma coisa que eu não fazia antes. Eu tentava cuidar de todo mundo primeiro, e ia deixando as minhas coisas sempre ali para depois. Então, eu percebi, assim, que para eu poder conseguir fazer tudo isso, eu preciso estar bem. Então, eu era muito sedentária, sabe? Não me alimentava, assim, com alimentos saudáveis. Apesar de cuidar muito da alimentação das minhas filhas, a minha era na correria ali, comia qualquer coisa, sabe? Hoje eu tento me colocar mais em primeiro lugar, sabe? Eu, ano passado, doente, né? Como eu pensava assim, a hora que acabar, eu vou lá e eu vou... Assim que o médico me liberar, eu vou fazer uma atividade física. Porque quando alguém chegava e falava assim pra mim, ai, atividade física, você tem que fazer, perder peso e fazer atividade física. Eu falava, ai, gente, pra que você vai no médico? Você já sabe que você vai escutar isso daí. Só que hoje eu vejo a importância disso. Os benefícios que isso traz pro corpo. Então, é o que eu tento mudar agora, assim, sabe? É cuidar mais de mim. Eu sempre cuidei muito da parte espiritual também, mas eu tive um aprofundamento ainda maior nessa parte. Eu tento cuidar muito do meu psicológico, para eu sempre estar ali, sabe, naquela linha que eu consigo ter clareza de tudo que eu vou conseguir fazer. Então, me priorizar mesmo, sabe? Assim, se eu ver que se eu precisar fazer alguma coisa para uma pessoa e para mim, primeiro eu vou fazer o que eu tenho que fazer para mim, os meus compromissos ali, da minha saúde, do meu corpo, de rezar, de ir na terapia, e depois eu vou fazer o que dá tempo para fazer, sabe? Se respeitar. O serviço deixa para depois, o serviço de casa, né? Porque esse é o significado ali, todo mundo fala, a gente tem que se amar. É difícil se priorizar, porque em alguns momentos a gente se sente até culpada. Exatamente. No meu caso, assim, que é mulher, que tem tanta coisa pra que é fazer, mulher, né? que tem filha, às vezes eu penso assim, nossa, tem isso daqui da minha filha que eu preciso fazer. Mas depois eu penso, não, mas eu preciso estar bem para fazer isso daqui para ela também depois, sabe? Então, às vezes vem aquele remorso, aquela culpa, será que eu não tô sendo egoísta? Só que daí eu paro e penso, falo, não, é necessário, eu preciso disso daqui para me sentir ali. Porque esse recomeço é um recomeço difícil também, né? Bastante. Bastante. E para você, como que foi, assim, após terminar a quimioterapia, como que você viu a vida depois disso? Depois da quimioterapia? É assim, né? A gente dá valor para muita coisa lá atrás, né? Antes eu dava valor para muita coisa, eu pensava que eu tinha que fazer muita coisa, que eu tinha que trabalhar muito, que eu tinha que conseguir comprar muito, que eu tinha que conseguir, sabe, fazer tudo, deixar as minhas filhas ali, sabe, com a vida arranjada. E não, hoje eu tento pensar assim que eu penso assim que eu não preciso mais dessas coisas. Foi meio que assim uma libertação pra mim, sabe? Eu sou feliz ali dentro da minha casa, assistindo filme. Chaves, gente, eu adoro. Então, assim, era uma coisa que eu não parava muito pra fazer. Eu corria atrás muito de trabalhar, de cuidar delas. Então, o que mudou muito pra mim
é que o que eu tenho hoje é o suficiente já pra mim, sabe? Sim. Eu tenho minha casa, tenho meu marido, tenho minhas filhas, tenho minha família, que eu preciso estar ali dentro, e é o que eu tento priorizar, assim. Isso que mudou, sabe? Porque às vezes eu tomava quimioterapia e eu tava ali passando mal e eu queria fazer alguma coisa, eu pensava, nossa, antes eu podia fazer e agora eu não consigo fazer. Coisa simples ali, sabe? Sim. Então foi isso que mudou. Você é bem religiosa, né? Sou. Quanto a fé te ajudou nesse processo? Não ia sem. Não dava para ir sem. Não dá. A minha caminhada na igreja assim, é muito grande. De quando eu era criança. Então eu fui coroinha, cantei no coral das crianças, depois no coral de jovens. E fiz mini TLC, fiz TLC. Depois voltei a tocar no ministério. Até antes da minha primeira sessão de quimioterapia, a missa que eu pedi uma pausa ali pro pessoal para parar, foi no domingo. Então parece que era um círculo ali, sabe? Um círculo novo se abrindo. Então, eu não conseguiria passar sem, Renata. Eu não tenho... Se você falar assim pra mim, você tem um momento especial do dia que você para ali pra conversar com Deus? Não, porque é o dia inteiro. Meu marido fala, você tá falando sozinha de novo. Mas não é. Conversar com Deus. É o tempo todo ali, sabe? Sim. Eu penso ali na minha cabeça, depois eu falo, ai meu Deus. Ele fala, você tá falando sozinha de novo. Então, eu não teria conseguido sem, não dá. Não adianta. E assim, eu tive experiências maravilhosas agora, durante o tratamento, sabe? Acho porque a gente fica mais sensível, né? Então a gente consegue perceber mais as coisas, eu acredito. A gente fica vendo os detalhes, né? Ver outro valor na vida, né? É porque você vê ali a riqueza no acordar. Sim. Aquele dia você acordou, né? Aí você conseguiu comer alguma coisa. Um dia antes você não conseguiu, mas no outro dia você conseguiu comer, né? Um dia você não conseguiu dormir direito, mas outro dia você conseguiu dormir, né? Até naqueles dias que você não tá bem, né? Eu não falava isso, mas durante o tratamento foi uma coisa que eu falei muito. Aqueles dias que eu não tava legal, que eu não tava bem, eu falava, hoje não dá pra mim, Deus. Era uma coisa que eu falava muito. Eu falava, hoje eu não preciso que o Senhor caminhe do meu lado. Hoje eu preciso que o Senhor venha e me carregue. Era uma coisa que eu falava muito. E aquele dia, literalmente, era eu falar e eu sentia que tudo começava a fluir, sabe? Sim. Aquela sensação que realmente você tá sendo carregada e que vai dar certo. Então eu não consigo, assim. Quando a gente entrega nosso dia pra Deus, tudo acontece de lindo, né? É o que eu sempre falo. Fé, em primeiro lugar. Sim. Nunca, sabe, deixar de servir, de buscar, de sentir Deus do seu lado. Porque isso ajuda. É prioridade, né? Ajuda muito. Principalmente, não falo assim só na hora da doença, em todas as horas, né? Da nossa vida. É se procurar por ele e sentir ele, né? Mas eu falo assim, sabe, da minha vida também, assim, mudou muita coisa. Sabe, assim, eu comecei a dar valor mais. Eu não fico assim, correndo atrás de coisas materiais, porque eu falo assim, o que eu tenho me basta. É lógico, se a gente tiver condição, amém, né? Mas se a gente não tiver também, eu falo assim, gente, eu tenho minha casinha, eu tenho uma cama, eu tenho fogão, eu tenho uma geladeira, eu tenho um lugar para descansar, para não tomar o sol, para descansar à noite, no outro dia levantar e trabalhar, porque a gente tem que trabalhar, todos temos que trabalhar. Tem que querer uma vida melhor, para poder sobreviver, né? Então, eu acho que é isso, sabe? E assim, sabe, com a minha filha, com a minha netinha também, que a minha netinha me ajudou muito, muito, muito. Quando fiz a primeira quimio foi em dezembro, a segunda foi após 20... Eu fazia cada 21 dias, né? Foi em janeiro, aí quando foi a minha netinha nasceu, eu tava carequinha, ela me conheceu carequinha. Eu tenho até foto com ela, quando ela nasceu, né? Eu falei, gente... Olha, primeiramente Deus, mas segundo, aqui tá dando força pra mim. Sim. Então, e a gente consegue perceber que Deus coloca coisas boas durante o processo, né? Difícil que a gente passa, né? Porque a gente passa por um processo tão difícil que não é fácil. E no meio desse processo a gente encontra tantas coisas boas. Vocês encontraram?
Nossa, olha, eu vou contar uma situação que eu achei assim que foi o ponto máximo do meu tratamento. Quando eu descobri, eu fui na escola conversar com a diretora, né? Falei, olha, aconteceu assim, assim, mas eu não queria que chegasse nas minhas filhas que eu tenho câncer, porque, né? Falei, são muito novinhas, depois, quando elas crescerem, eu vou passar isso daí pra elas. E eu vou falar pra ela que a mamãe tá com uma bolinha no peito, vai tomar um remedinho, vai cair o cabelo. E tinha uma professora que ela era muito religiosa lá também. E ela começou a rezar com as crianças lá pela mãe da Manu Lima. Então, todo dia, aquilo, minha filha chegava, a caçulinha, ela falava assim, mãe, hoje, o primeiro dia, não esqueço. Ela chegou e falou assim, mãe, hoje meus amigos rezaram pra você. E vai dar certo, mãe, porque todo mundo rezou pra você. Não. Então, eu chegava na porta da escola para pegar ela, as crianças saíam e falavam assim, tia, eu rezei para você, vai dar certo. Olha, hoje eu rezei para você, hoje eu rezei para você. Os pais das crianças me mandavam um vídeo de noite que entrava no quarto, antes de dormir, a criança estava rezando lá, olha, rezei para a mãe da Manu Lima. E daí virou um movimento ali na classe deles, porque eles falavam assim, ó, hoje a gente rezou pela mãe da Manu Lima, pelo vô do Vicente, que não tá muito bem, pela mãe de não sei quem, pelo cachorro. Então as crianças ali, elas aprenderam, né, que se você precisar de alguma coisa, você pedir, você vai ser atendido. No final do tratamento, eu mandei um áudio para as mães, falei assim, olha, como eles, né, pediram tanto, então agora eu queria que vocês contassem para eles que realmente deu certo, eu consegui, tô curada. Então, de tudo, assim, do meu tratamento, foi, eu acho que o mais bonito que aconteceu. Que eu considero que eu recebi um milagre. Então, você vê isso sendo trabalhado, não só dentro da minha casa, mas foi trabalhado ali na escola também, com os meus amigos. Então, eu achei muito bonito. Foi uma coisa muito bonita que eu ganhei no tratamento, sabe? Pessoas, assim, que não me conheciam e que paravam aquele minuto ali do dia pra pedir por mim. Pedir por você. Você fez, então, bastante amizade durante o tratamento. Fiz. Algumas, assim, de antes, a gente, né, não seguiram, mas, assim, eu acho que eu mais ganhei do que eu perdi, sabe? Com certeza. Ganhei muitas amizades. Com certeza. E, meninas, quais mensagens vocês deixariam para quem está iniciando esse tratamento? Eu deixaria uma mensagem muito linda, maravilhosa, assim, ó. Meninas, para quem tiver o câncer, seja em qualquer lugar do corpo, lutem, porque nós vencemos com Deus e vocês também vencerão. Isso aí. E você, Ká? Que vai dar medo, né? A gente sabe que dá medo, mas tem uma frase ali que a minha psicóloga me falou que eu falei pra ela que eu queria ter mais coragem. E ela falou assim pra mim que a coragem não é a ausência do medo. Que é muito fácil você passar por um processo quando você não tem medo. Um processo desconhecido, doloroso, né? Que você não sabe como vai terminar, quando vai terminar. E mais que a coragem não é a ausência do medo. Então, assim, vai dar medo, né? Vai dar insegurança. Vão ter dias que não vão ser fáceis, mas também vão ter dias bons. E assim, se apeguem nesses dias bons, Sim. sabe? Pensem nos dias difíceis, para as pessoas pensarem nos dias bons que elas tiveram durante o tratamento, porque isso me ajudou muito. Vai com medo mesmo, né? Vai com medo. Eu falo, vai com medo mesmo, sem pensar muito. Sem pensar muito, Ó, eu queria contar o que aconteceu comigo. Assim, eu falei pra vocês, eu não passei tão mal nas químio, né? Mas teve uma delas que eu fiz os exames e o neutrófilo estava baixo. Era tantos milhões e o meu estava 400 e pouco. Aí corri, na realidade mostrei pra minha irmã, por telefone e tal. Falei, nossa, aqui tá tão baixo, né? E eu não tava sentindo nada, gente. Eu achei incrível aquilo. Por quê? Porque eu falo assim, quando a gente tem Deus, sabe, a gente busca a força além do limite, né? E ele vem, né? E aí o que aconteceu? Eu fui na UPA, ela falou, você precisa ir na UPA. Fui na UPA, cheguei lá, uma correria. Vamos ligar pra Jaú, procurar vaga pra ela, porque eu não sei o que. Eu falei, gente, tá acontecendo, eu não tô sentindo nada. Tá acontecendo. Aí falou assim, gente, você precisa tomar um medicamento, que esse medicamento não tem aqui na UPA e só tem no Hospital da Unimed. Então nós vamos buscar para você lá, nós vamos aplicar na tua veia e tal. Aí nós estamos procurando vaga
pra você ir pra Jaú, você vai ficar pelo menos 8 dias lá pra você tomar esse antibiótico. Por causa que o neutrófilo tava muito baixo. Nisso, liguei pra minha filha morava em Bauru, minha filha, né, pra ela, foi o fim do mundo, né? Começou a orar, chorar e tal. Aí eu peguei e falei, tá, tudo bem. Fiquei ali na UPA, quando foi umas 18 horas, fui transferida pra Jaú, a correria mesmo, foi uma correria. Eu falei, gente, eu acho que eu devo estar morrendo, não tô sabendo. Mas eu tava tão bem. Aí a hora que chegou, fui transferida, tudo, minhas irmãs foram atrás, eu fui na ambulância e tal. Aí a hora que cheguei lá, olha pra vocês verem o que é a fé. Cheguei lá, a médica pediu os exames que eu tinha feito, que eu tinha repetido 3 exames na UPA, e tinha dado os 3 resultados da mesma forma. Aí eu peguei e levei um dos resultados lá pra Jaú. Chegou lá, entrei e tal, a médica falou assim, você trouxe o resultado do exame? Eu falei, trouxe. Então você fica aqui na enfermaria, que nós estamos arrumando um quarto pra você subir. Eu falei, tá, tudo bem. Aí eu falei, doutora, eu vou ter que ficar aqui quantos dias? 8 dias. Falei, tá, tudo bem, pra tomar um antibiótico, né, e tal. Aí, a hora que a moça veio, a enfermeira veio tirar meu sangue. A hora que ela veio pra tirar meu sangue, ela começou a tirar e eu comecei a orar. Aí eu peguei e falei assim, gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas alguma coisa vai acontecer aqui. A fé. Aí entra a fé. Aí eu peguei e falei, tá, tudo bem. Aí, a hora que a médica veio com o resultado do exame, menina, eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? A médica veio rápido, eu falei assim, ai, Senhor, o que aconteceu? Senhor, o que aconteceu? A hora que ela chegou perto, ela mostrou um e mostrou o outro. Ela pegou e falou assim, nesse exame aqui, tava 400 e pouco, nesse aqui tá normal. Olha só. Eu falei, a fé? Que lindo. Sim. A fé. Ela falou assim, e tem o seguinte, você pode chamar qualquer um da sua família para vir te buscar, que você não vai ficar aqui mais 8 dias, porque você vai tomar um medicamento via oral. E é isso. Ai, gente, que lindo. Vamos fazer as perguntinhas, Rê, para finalizar. Eu gostaria que cada um contasse 2 coisas que nunca fez na vida, mas tem vontade de fazer, de realizar. Eu pensei. Pode falar. É uma coisa assim que eu tenho muita vontade. Eu falo que é para minhas filhas, mas não é. Eu acho que vai ser para mim. De ir na Disney. Ver aquela parada que tem, sabe? Então, essa é uma vontade que eu tenho. E a outra é de fazer o caminho da fé para Aparecida do Norte. Foi uma coisa assim que foi vindo durante o tratamento, ainda não deu, mas eu vou. E você? Eu assim, eu gosto de aventura, né? Eu sou aventureira. Eu gosto de cachoeira. Eu gosto assim, eu gostaria de... Como que eu tinha falado pra vocês mesmo? É rapel? Rapel. Eu não sei. bungee jump lá. Eu gostaria falar de fazer direito. isso. E gostaria de viajar o mundo. Que gostoso. Vocês poderiam se descrever em apenas 2 palavras. Felicidade, fé. Eu sou corajosa. Eu sou uma guerreira. Isso a gente não tem dúvida que vocês 2 são guerreiras, que nós todos, né? Isso, nós. Qual é a sua comida favorita que ninguém mais gosta? Ai, gente, eu gosto de jiló, mas é muito difícil. Você roubou minha resposta. Porque eu ia falar o jiló. Ai, jiló pode ser. Favorita? Eu também amo jiló, gente. Eu até mandei a foto pra Rê aquele dia, né? Gente, a Camila fica mandando vídeo de comida, receita. Ai, Camila, Agora é comida saudável, né? Salada de quinoa. Salada de quinoa. Nossa, eu tô aprendendo com ela, gente. E outra, eu falo assim, agora também, pós-câncer, pós-químio, pós-tratamento, eu também tô malhando bastante, né? Isso é muito importante. Com certeza. E que mensagem que vocês gostariam para deixar para quem está vendo a gente, assistindo, ouvindo, de visão, assim, após o tratamento? Eu acho, assim, que é uma vida nova, assim, que você vai ter, né? Muitas coisas, assim, é que nem a gente sempre fala, a gente tem uma nova visão, assim, da vida, né? E esse começo novo, esse recomeçar de novo, também dá medo, né? Sim. Porque são muitas inseguranças que a gente tem, né? O tratamento, ele não finaliza ali na quimioterapia, são anos que a gente fica ali com medicação, né? E
assim, pra não desistir, não perder o foco, sabe? Não se deixar se perder ali no meio do caminho, respeitar os sinais do corpo, porque o corpo da gente fala muito, Sim, né? Sim. E não perder a esperança, nem a fé. Sim. E você, Eu também, assim, as pessoas têm que fazer o autoexame. Não vou falar assim, ó, que eu não sinto nada agora. Porque, querendo ou não, eu tomo medicamento, eu tomo anastrozol, e tem muitos efeitos. E, na realidade, a quimioterapia, ela deixa bastante sequela. Deixa bastante. Então, a gente tem o quê? Eu falo assim, ó, eu tenho dor no corpo, eu tenho certeza que vocês têm também bastante. Mas aí, ainda não apareceu um tratamento pós-quimioterapia, né? Mas, com certeza, a gente tendo fé e tomando um comprimidinho ali, tudo vai dar certo. E que as pessoas lutem, assim como nós lutamos, e que, primeiramente, tenha fé em Deus, que tudo vai dar certo. Não pode desistir. Não desistir Não, Não nunca. pode desistir desistir. Jamais. Nem antes, Porque nem enquanto- durante, nem depois, nem né? Eu falo assim, enquanto tem vida, tem esperança. Tem esperança. A gente pode dar uma enlouquecida no meio do caminho, É. mas desistir, Não. Jamais. não é Não, com a não, não. gente. Não, não é. Né, Camila? Não, imagina. Obrigada, tá? Ai, Por ter topado o convite, por ter abraçado a ideia também, né? A gente ficou muito feliz em tê-las aqui com a gente, né, Rê? Muito, muito obrigada. Muito, ficamos muito contentes, muito felizes de vocês trocarem sua experiência com a gente. Dividir um pouquinho com quem está assistindo, né, a gente. Acho que todas as informações são válidas, São necessárias, né? E necessárias. São necessárias. Muito obrigada. Ai, eu que Sou grata. agradeço, pela oportunidade, né, de Sim. poder estar aqui. Eu posso? Sim. Eu queria mandar um beijo para minhas filhas. Pode olhar na câmera, Viu bem, aquela mas- dali? Então é assim, Isa, Manu, a mamãe tá aqui hoje por vocês. Eu amo muito vocês. Ai, que eu lindo. Mandando pra sua netinha, Marta. Ô, meu amor, eu tô... é ali? Tá. Oi, meu amor, eu estou aqui hoje também por você, primeiramente por Deus, pela minha filha que me ajudou muito. Beijo. E esse foi o episódio de hoje, né, Rê? A gente tá muito feliz. Muito né? feliz. E vocês aí, estamos no mês de novembro, o autoexame, né? Salva vidas, né? Isso, se cuidem, se amem. E a rede, Pra que vocês ajuda muita homens gente. também, viu, Gustavo? Vocês homens Gustavos. Minha rede, que ajuda muita gente. assistindo a gente, Sim. se cuidem, né? E é E isso. é isso, gente. Espero que vocês hoje. curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. E até lá, continue lutando. Beijos. Aê.